Olá para você. Será que você está passando algum momento na sua vida que você está sentindo medo? Às vezes não é uma fase de medo, mas de repente uma fase de inveja, pessoas com inveja de você. Ou melhor, às vezes você está numa fase de prosperar, está crescendo, está enriquecendo. Tomara. Ou não, às vezes uma fase de amargura dentro de casa. Se você estiver passando por algumas dessas situações, esse vídeo é para você. Olá para você, eu sou a Jaqueline Salles, esse é o canal De Volta à Essência. É um canal de leitura diária da Bíblia e você é super convidado para estar aqui todo dia para a gente ler a palavra de Deus. No final do vídeo eu compartilho algumas lições. A lição de hoje, a leitura de hoje inclusive está incrível. E você, se esse conteúdo faz sentido, se você gosta, se é uma coisa que vai agregar na sua vida, que você pode aprender um pouco mais e ver que a Bíblia pode ser leve, pode ser fácil de entender, né? Esse canal é para você, então você pode se inscrever, compartilha com alguém que também está nessa pegada que você e vamos crescer juntos aqui, tá bom? Então seja muito bem-vindo. Antes da leitura de hoje, eu quero convidar você a fazer uma pequena oração comigo. Pai, em nome de Jesus, fale conosco, nos ensine a sua palavra, nos ensine lições importantes que possamos aplicar no nosso dia a dia e abra a nossa mente, o nosso entendimento, que a sua palavra nos transforme de dentro para fora, nos curando, nos direcionando, nos fazendo novas criaturas, novas pessoas e pessoas melhores. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Então você que está chegando agora, a dinâmica do vídeo normalmente é essa. Eu leio um capítulo da Bíblia com você, você que tem uma Bíblia em casa ou pelo celular pode acompanhar comigo. Nós vamos fazer toda essa leitura, né, todo esse desdobramento do que a história tem para trazer e no final eu faço algum comentário, extraio alguma lição que eu aprendi ali e você também é convidado a escrever nos comentários aqui, se você aprendeu alguma coisa interessante ou diferente daquilo que eu trouxe no vídeo, tá ok? Bora lá! A palavra de Deus em Gênesis 26 está escrita assim: Sobreveio à terra uma fome além da primeira ocorrida nos dias de Abraão. Por isso Isaque foi procurar Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. E o Senhor apareceu-lhe e disse: Não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser. Fica vivendo nessa terra e serei contigo e te abençoarei, porque darei todas estas terras a ti e aos que descenderem de ti, e confirmarei o juramento que fiz a teu pai, Abraão. Multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu, e a ela darei todas essas terras, e todas as nações da terra serão abençoadas por meio dela. Porque Abraão obedeceu a minha voz e guardou o meu mandamento, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Assim, Isaque habitou em Gerar. Então os homens do lugar perguntaram-lhe acerca de sua mulher, e ele respondeu: É minha irmã, pois temia dizer: É minha mulher, para que, dizia ele, os homens deste lugar não me matem por causa de Rebeca, porque ela era muito atraente. Quando já fazia muito tempo que ele estava ali, Abimeleque, rei dos filisteus, olhou por uma janela e viu que Isaque estava se divertindo com Rebeca, sua mulher. Então Abimeleque chamou Isaque e disse: Na verdade, ela é tua mulher. Como, pois, disseste a minha irmã? Isaque respondeu: Porque eu pensei que pudesse ser morto por causa dela. E Abimeleque disse: Que é isso que nos fizeste? Facilmente alguém do povo poderia ter se deitado com tua mulher e tu terias trazido culpa sobre nós. Então Abimeleque ordenou a todo o povo, dizendo: Quem tocar neste homem ou em sua mulher, certamente morrerá. Isaque semeou naquela terra e no mesmo ano colheu 100 vezes mais e o Senhor o abençoou. O homem engrandeceu-se e foi enriquecendo até que se tornou muito poderoso. E possuía ovelhas e gado e muita gente a seu serviço, de modo que os filisteus o invejavam. E os filisteus entulharam e encheram de terra todos os poços que os servos de seu pai haviam cavado nos dias de seu pai Abraão.
E Abimeleque disse a Isaque: afasta-te de nós, porque te tornaste muito mais poderoso do que nós. Então Isaque partiu de lá, acampou no vale de Gerar e passou a habitar ali. Isaque tornou a abrir os poços que haviam sido cavados nos dias de seu pai, Abraão, pois os filisteus os haviam entulhado depois da morte de Abraão, e deu-lhes os nomes dados por seu pai. E os servos de Isaque cavaram naquele vale e acharam ali uma fonte de águas correntes. E os pastores de Gerar se desentenderam com os pastores de Isaque, dizendo: essa água é nossa. E ele chamou o poço de Ezeque, pois se desentenderam por causa dele. Então cavaram outro poço e também se desentenderam por causa deste. Por isso deu-lhe o nome de Sitna. Isaque partiu dali e cavou ainda outro poço, e não se desentenderam por causa deste. Pelo que lhe chamou Reobote, dizendo: pois agora o Senhor nos deu espaço e havemos de prosperar na terra. Depois ele subiu dali e foi para Berseba. E o Senhor apareceu-lhe na mesma noite e disse: eu sou o Deus de teu pai, Abraão. Não temas, porque estou contigo e te abençoarei e multiplicarei a tua descendência por amor do meu servo Abraão. Então Isaque edificou ali um altar e invocou o nome do Senhor. Ele armou ali a sua tenda e seus servos cavaram mais um poço. Então Abimeleque veio de Gerar para encontrá-lo com Auzate, teu amigo, e ficou chefe do seu exército. E Isaque perguntou-lhes: por que viestes encontrar-me, visto que me tratastes com hostilidade e me expulsastes? Eles responderam: temos visto claramente que o Senhor está contigo, pelo que dissemos: façamos agora um juramento entre nós e ti, e vamos fazer uma aliança contigo. Tu não nos farás mal, assim como nós não te tocamos, mas te fizemos somente o bem e te deixamos ir em paz. Agora tu és bendito do Senhor. Então Isaque ofereceu-lhes um banquete e eles comeram e beberam. E levantaram-se de manhã cedo e juraram um ao outro. Depois Isaque os despediu e eles se despediram dele em paz. Nesse mesmo dia, os servos de Isaque vieram e deram-lhe notícias acerca do poço que haviam cavado, dizendo-lhe: achamos água. E ele deu ao poço o nome de Seba, por isso até o dia de hoje o nome da cidade é Berseba. Quando Esaú tinha 40 anos, tomou por mulher Judite, filha de Benri, o Eteu, e Basemate, filha de Elom, o Eteu. E elas foram uma amargura de espírito para Isaque e Rebeca. Então, como a gente pode ver aqui, né, pessoal? Observe vários detalhes, né? A gente vê que parece que Isaque cometeu os mesmos erros de Abraão, né? Quando tem aquele contexto de ele mentir acerca de Rebeca falando que é a irmã, sendo que na verdade é a mulher, né? Isso já tinha acontecido com Abraão lá atrás, nos capítulos anteriores. Depois a gente vê novamente aquela cena dos pastores de Isaque brigarem com os pastores de Gerar por causa de um poço, né? Por causa da água. Começa a ter ali um desentendimento e lembrou bastante a história entre Abrão e Ló, quando os pastores de um e de outro começaram a se desentender também. E é interessante que esse texto ele traz algumas lições que eu diria assim, lições para a vida, né? Coisas interessantes que a gente pode aprender e o que a gente pode levar disso para a nossa vida? Trazendo hoje para 2025 algo que aconteceu com Isaque há milhares de anos. Vamos dar uma olhadinha. A primeira lição que eu tiro aqui é quando nós temos medo. Quando a gente tem medo, normalmente a gente corre para alguém ou vai correr para homens, quase que no automático quando a gente não para buscar a Deus, né? Aqui a Bíblia está dizendo logo no primeiro versículo que quando veio a fome sobre a terra, Isaque saiu e foi atrás do rei Abimeleque, né? E aí nesse intervalo o próprio Deus se encontra com ele e fala para ele não ir para o Egito. O texto não fala que ele estava indo para o Egito, mas por que Deus fala para ele não ir para lá? A gente não sabe, o texto não é claro, mas parece que no coração dele poderia ser tipo um plano B. Já parou para pensar se ele pensou assim, eu vou tentar falar com o rei, mas se não der certo, eu vou para o Egito? Porque ele estava com medo da fome.
E aqui nós temos a primeira lição, que quando a gente enfrenta situações adversas e de medo, a gente precisa ouvir o que Deus tem para nós. Deus, ele vai dar um jeito de nos encontrar, usar alguém, falar na sua palavra. Se a gente estiver buscando ao Senhor ali, ele pode usar até alguém na rua para falar com você. E assim, a gente precisa estar muito atento ao que Deus está falando para a gente fazer, para que a gente não se precipite indo para um lugar ou procurando alguém que não é para procurar, porque essa pessoa ou esse lugar não é a solução que Deus tem para a gente. A outra lição que eu tiro aqui desse texto, gente, é a respeito das próprias riquezas. Enquanto muita gente pensa que riqueza é uma coisa ruim, né, é horrível, né, a pessoa ser rica, coisas do tipo, a riqueza ela é uma bênção quando ela é dada pelo próprio Deus, que foi o que aconteceu aqui com Isaac. Né? O Senhor ele já tinha falado que ia dar, que ia acrescentar, né, para a vida dele e tudo mais, muitas riquezas. E a Bíblia fala no versículo 12 que Isaac semeou e naquele mesmo ano ele colheu 100 vezes mais. Então, quando o próprio Deus ele começa a agregar, a riqueza ela é uma bênção. Ela é uma bênção quando o seu coração não está ali, mas ele está no Senhor e nas promessas que o Senhor tem para você. Uma outra lição também que eu tiro daqui desse texto é que nem tudo se trata da gente. Muitas vezes nós colhemos porque alguém depositou, alguém semeou algo sobre as nossas vidas. Isaac estava colhendo daquela prosperidade, vamos dizer assim, porque Deus havia feito antes uma promessa a Abraão. Deus amava Abraão e Abraão andava com Deus. Então, por causa dessa fidelidade, dessa aliança que Deus tinha com Abraão e Abraão tinha com ele, Isaac estava colhendo daquela prosperidade, daquela riqueza. E isso nos ensina muito, que nem sempre é a força do nosso braço, é porque a gente acha que é capaz, é porque tudo é nosso. Nem sempre. Muitas vezes é porque alguém orou por nós, alguém chorou por nós diante do Senhor e hoje nós colhemos essa bênção como resposta de oração da vida de alguém. Uma outra coisa também, uma lição assim que eu achei muito interessante a respeito da inveja. À medida que Isaac ia crescendo, ia prosperando, ele se tornou muito poderoso. A Bíblia fala que chegou a um ponto assim que não dava nem mais para ele habitar ali naquela terra. E os filisteus ficaram com muita inveja dele por causa disso, a ponto de eles começarem a entulhar os poços que haviam sido construídos na época de seu pai Abraão. Então olha que coisa interessante, Isaac se viu obrigado a mudar de lugar, não dava para ficar mais ali. E às vezes isso a gente pode levar até para a vida. Se a gente percebe um ambiente assim hostil, um ambiente de inveja ao nosso respeito, às vezes é o caso até de mudar de ambiente, sair daquele lugar. Porque é um lugar que se você ficar ali, você não tem como prosperar, você não tem como avançar ainda mais. Uma outra lição aqui, pessoal, que eu também peguei, é a respeito de discórdia. A Bíblia fala ali no versículo 20 que os pastores de Gerar se desentenderam com os pastores de Isaac, brigando por água, né? Então a Bíblia continua dizendo que eles cavaram outro poço e também se desentenderam. E Isaac partiu dali e cavou ainda outro poço e não se desentenderam por causa deste, né? Então chegou um ponto que assim, um grupo estava brigando com outro grupo por causa da água. Eles tentaram isso uma vez, tentaram uma segunda, até que Isaac teve que mudar de novo de ambiente. E quando isso aconteceu, o desentendimento acabou, a discussão, a discórdia ali acabou. E ali o próprio Isaac ele fala assim: pois agora o Senhor nos deu espaço e havemos de prosperar na terra. Então me parece que assim, quando acabam as discórdias, quando acabam o desentendimento, é quando você novamente fica livre para crescer, para prosperar. Presta muita atenção às vezes em áreas da sua vida que às vezes pode estar acontecendo isso, está tendo muita briga, muito conflito, as coisas não andam, ninguém sai do lugar, fica todo mundo patinando na mesma. Observe se às vezes esse tipo de situação é o que está emperrando também de você crescer. E aqui não é só financeiramente, tá? Mas é crescer em sonhos, crescer para estudar, para fazer outras coisas, crescer na vida. Observe essas pessoas, esses conflitos e busque a Deus para que haja paz, para que haja entendimento e cesse esses desentendimentos, esses conflitos para que a sua vida volte a caminhar. E por fim, uma lição que para mim me chamou bastante a atenção é o último versículo, que é a respeito das noras de Isaac e de Rebeca, que a lição que eu tiro aqui é o seguinte:
que nós devemos orar pela nossa família, e você que é pai e mãe, você deve orar pelos cônjuges dos seus filhos, para que eles não se tornem amargura para vocês. Muitas vezes a gente não pensa muito sobre isso, né? O jovem, quando ele quer namorar, eu quero namorar, apresentar namorado em casa, e às vezes o pai e a mãe nos preocupam muito, ou não parou para pensar sobre o orar pelo cônjuge, né, pela pessoa pela qual o filho ou a filha vai se casar. Então eu acho que fica uma lição muito interessante aqui, embora o texto não está falando sobre isso, isso é uma lição que eu pego para mim, né, que à medida que a gente percebe quem são as pessoas dentro da nossa casa e o ambiente que está causando dentro da nossa casa, se é um ambiente de amargura, a gente deve orar. Nesse caso aqui, Esaú procurou duas mulheres que os pais não se agradavam. E essas mulheres, as noras, se tornaram, como a Bíblia diz, amargura de espírito tanto para Isaac quanto para Rebeca. Então é muito interessante que assim, a gente precisa aprender a orar pelo futuro dos nossos filhos, a orar pelos cônjuges que um dia eles vão ter, para que a gente não colha dessa amargura na nossa vida, porque ainda que os filhos queiram, o pai e a mãe sempre sabem quando uma pessoa ela é boa ou não para o filho. E às vezes o pai está olhando, está captando alguma coisa ali e vê que não é agradável, que aquela pessoa não vai fazer bem para o filho, né? Então a gente precisa ter esse olhar para que o Senhor guarde os nossos filhos, trazendo boas esposas, bons maridos, pessoas tementes a Deus, para que essa amargura na nossa família não venha, porque se os filhos colherem disso, os pais também vão sofrer, tá bom? Então espero que essa palavra tenha abençoado, falou bastante comigo. Escreve nos comentários se vocês concordam ou não, se vocês se identificaram com alguma coisa assim. E aí amanhã nós voltamos falando um pouquinho mais sobre a palavra de Deus sobre isso, tá bom? Que Deus abençoe vocês e até amanhã no próximo vídeo. Tchau, tchau.